Pedimos que use poderosamente o teu Filho, de maneira que a tua palavra se revele a cada um dos ouvintes. Aqueles que assistem através do vídeo, através da live, recebam revelação da tua palavra. Que cada pessoa que vier, Senhor, assistir esta ministração, possa ser impactado pela revelação da tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, retira toda dúvida, retira todo receio, toda preocupação e traz revelação da tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, apóstolo. A paz do Senhor, amados. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Aleluia. Se há motivo para adorar o Senhor, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Já estivemos adorando, cantando, sentindo a sua presença. E agora nós vamos aprender um pouquinho a palavra de Deus e isso é maravilhoso. Tome assento, querido. Quero cumprimentar também todos os irmãos que nos assistem, nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você possa ser um canal de bênção. E se esta mensagem toca o teu coração, te alegra, você pode estar compartilhando com os teus familiares. Aleluia. Amados, eu vou trazer uma palavra hoje que o Senhor já ministra ao meu coração há muito tempo, porque eu sempre tive curiosidade com o futuro. Então, o título dessa palavra é Revelando o Futuro. Quem aqui gostaria de saber o seu futuro? Está bastante gente. E eu quero também saber o futuro. E a palavra, ela nos declara o futuro. Então, vai ser maravilhoso. Como é uma palavra de caráter de estudo, um estudo teológico, tem coisas que, quem sabe que você já tem estudado, que você vai dizer, mas eu aprendi diferente. Bom, não vai mudar nada, irmão. Não vai mudar nada. O importante é a salvação em Jesus. Amém? Mas quando nós visualizamos o futuro através da palavra de Deus, o nosso coração se enche de esperança e de alegria. Então a primeira coisa que a gente vai aprender hoje e vai ser revelado para você é que você não vai morrer. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: crente não morre. Ih, mas você falou com uma dúvida aí nesse coração que eu fiquei até assim. Irmãos, fala de verdade, crente não morre. Se crente não morre, já dá um glória a Deus, já aplaude porque você é crente. Aleluia! Aleluia! Irmãos, já fiz alguns sepultamentos, né? De tudo que é idade e tudo que é tipo de gente também. Irmãos, quando você vai no guardamento de um crente e depois você sepulta ali aquele corpo que vai voltar para a terra, é o pó, mas quando é de crente há uma alegria, há uma paz no ambiente. Porém, quando não é de crente, a coisa muda de quadro completamente, é totalmente diferente. Por quê? Porque o crente não morre e você já vai perceber isso. Abra 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: E Davi, fala aí, igreja, e Davi? Fala forte. E Davi? E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Certo? Diga assim: dormiu. Tem coisa melhor do que dormir, irmão? Quem que está doido para deitar numa cama daqui a pouco? Eita, estava achando que era só eu, mas tem muita gente aí com vontade. Irmão, chegar naquela caminha e dormir. Agora, imagina se dormir nessa cama que nós dormimos já é bom. Imagina dormir no Senhor. Afirmo para você, não tem nada que se compare. É a melhor sensação do mundo. Escuta, um dia eu passei muito mal, irmãos. Muito mal mesmo. Era jovem ainda. Todo mundo lembrou, né? Até eu lembrei aqui. Irmãos, e olha só o que acontece.
E aí eu estava ali até aguentando firme, irmãos, mas de repente quando eu estava lá para fazer o raio-x, irmãos, de repente eu desabei, comecei a chorar igual criança pequena, me tremer todo, e a enfermeira já ficou com peninha, e todo mundo, e trouxeram cobertorzinho quente, e me colocaram naquela maca, e me aqueceram, mas a coisa mais linda do mundo foi quando ela me aplicou uma injeção, irmão, e aquela injeção, não sei o que era, foi entrando e eu senti que eu fui apagando, desligando, e na hora eu pensei, se eu estou morrendo é a coisa mais linda do mundo. Melhor coisa que tem, irmão, dormir no Senhor. É a melhor coisa. Sabe, irmão, crente com medo de morrer, meu irmão, você precisa ter revelação do que é dormir no Senhor. Se crente tem medo de morrer, ele está perdido, porque crente não morre, crente dorme no Senhor. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. 1 Crônicas, 10 e 13. Encontrou? Diz amém aí. Assim morreu Saul, por causa das transgressões que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Segura aqui. Vocês estão percebendo a diferença aqui entre os dois reis? O rei Saul precedeu o rei Davi. A palavra diz: Saul morreu. Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia Saul dormiu, não existe. E você não encontra na palavra de Deus, Davi morreu. Está entendendo? Quando você for ler a palavra, presta atenção nisso. Todos os homens que eram tementes a Deus, que guardavam a palavra de Deus, a palavra vai dizer, dormiu. E quando não dormiu, quando morreu, vai explicar bem claro, morreu. Irmãos, coisa terrível. O crente não morre. Diga de novo, o crente não morre. Então o crente não pode ter medo de morrer. Aí alguém diz assim, mas é que eu tenho medo, porque quem que vai cuidar dos meus filhos? Quem que vai cuidar da minha esposa? Quem que vai cuidar daquilo? Irmãos, se Deus não cuidar, não é você que vai cuidar. Se o Senhor quiser levar, irmãos, aleluia, leva papai. Quem tem coragem de dizer isso? Se o Senhor quiser me levar agora e que eu venha dormir no Senhor, estou prontinho para dormir. Prontinho para dormir. Aleluia. Sabe aquelas continhas lá, conta negativa no banco assim? Sabe essa dor aqui no peito? Aquela falta de ar, o olfato que desapareceu, o paladar que sumiu. Febre que pegou, tosse que não passa, mas passa na hora, irmão. Aleluia. O crente tem que se alegrar com isso, irmão. Se alegrar. Crente não morre, não. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Segundo ponto. O crente não verá a morte. Presta atenção. Isso aqui é outra promessa maravilhosa. Sabe, irmão, você dorme no Senhor e não vê a morte. Olha só que coisa linda. João capítulo 8, versículo 51. Evangelho de João 8, 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aleluia. Nunca. Aleluia. Que coisa linda, irmão. Que coisa maravilhosa. Ô, meu amado, já fui em alguns sepultamentos lá, que a pessoa está com uma expressão assim, está apavorado, aquele ali viu a morte, mas muito, muito bem visto. O crente não, o crente é sereno, dorme no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos um pouquinho para frente aqui, irmãos, junto nesse texto aqui. Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas 16, 22, diz assim, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado por quem? Fala aí, foi levado? Para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha só que coisa, o crente, quando dorme no Senhor, ele é levado pelos anjos. Quem aqui está doido para ver um anjo?
Eu estou doido para ver um anjo. Mas, se você não está querendo dormir no Senhor, não se apresse muito para querer ver anjo. Porque a primeira coisa que você vai ver quando dormir no Senhor, eu creio que vai ser pelo menos 2, porque fala pelos anjos. Pelo menos 2 anjos, coisa mais linda. É um choque, irmão. Choque de alegria, sabe? Tu tá aqui numa vida, numa desgraceira, luta, enfermidade, luta e problema, e aí você dorme no Senhor, dá aquele descanso, quando você abre o olhinho, assim, tem 2 anjão, coisa mais linda, grande, gigante, forte, quem sabe com a espada, um já quer se aparecer para você, tira a espada e diz assim, vamos meu filho, vou te levar para te mostrar o paraíso de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor, aleluia. Veja que a palavra diz assim, ó, Lázaro foi levado pelos anjos, e o rico foi sepultado. O Senhor nem quis falar como que esse homem foi levado. Foi sepultado. Depois nós vamos voltar nesse texto aqui. Vamos lá. Por que nesse texto aqui fala que o mendigo morreu, se nós entendemos que ele foi salvo? Porque ele foi levado pelos anjos. Por que fala morreu? Vai Mateus 9, 24. Mateus 9, 24. Diz assim, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. O Senhor Jesus chega na casa de Jairo, a menina, aos olhos humanos, morreu. Aos olhos do Senhor Jesus, dormiu. Estamos juntos? O Senhor Jesus sempre diferencia. Deus sempre diferencia. Deus nunca diz que você morre se você é salvo. Deus e o Senhor Jesus sempre vão dizer dormiu. Por isso que o crente tem que ter essa cultura. Ah, morreu o irmão fulano. Não, ninguém fala isso. Dormiu no Senhor. Irmãos, quando o pastor Elianai dormir, não quero ninguém falando que eu morri. Sangue de Jesus tem poder. Você vai falar assim, o pastor Elianai dormiu no Senhor. E não precisa chorar, não precisa falar. E também não quero ninguém pegando na minha mão gelada ali e dando beijinho. Para com isso, irmão. Quer pegar na minha mão, pega hoje. Quer beijar, beija agora que eu estou quentinho. Quando esse corpito aqui esfriar, irmão, só joga no pó, porque logo, logo vem um corpo novo. Aleluia! Eita glória! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Veja, o Senhor diz assim, a menina dorme. Começaram a rir dele. Está entendendo? Começaram a rir dele. Agora vai comigo, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. João 11, 11. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme. Esse aqui não é o Lázaro lá da parábola, esse aqui é o amigo de Jesus, pessoal. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Certo? Então, não é pecado você falar que alguém morreu. E se você for para uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não entende nada da palavra do Senhor, você fala, fulano dormiu, ele não vai entender. Você vai ter que falar para ele, morreu. Por isso que muitas vezes na palavra você vai encontrar essa palavra, morreu. Mas Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles sempre vão usar o termo dormiu para você, nunca morreu. Você está entendendo? É uma diferença, irmãos, absurda. Quem concorda que é uma diferença absurda? Uma coisa é morrer, outra coisa é dormir. E eu já tenho promessa, crente não morre, crente não vê a morte. Irmão, deitar, acordar, os anjos pegam aí, vamos, quer dar uma volta primeiro aqui ou já quer subir? Eu já quero subir direto, enjoada que me leva. Aleluia.
Não, vai ser fantástico, irmão. Vai ser fantástico. Quem está animado aí para dormir no Senhor? Aleluia. Tem uns que não estão, mas a maioria está. Glória a Deus. Dá um glória, meu irmão. Aleluia. Quem não nasceu da água e do Espírito, irmão, não consegue compreender uma palavra dessa. Não consegue se alegrar. Porque só tem compreensão da palavra aquele que carrega o selo da promessa, aquele que está cheio do Espírito Santo, que tem azeite na botija. Ele está preparado, ele anela ou pela volta do Senhor ou pelo dia que o Senhor me levar. Tem mais nada nesse mundo, é isso que nós queremos, encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos para frente aqui. Então, vamos lá. Diga comigo, crente não morre. Crente não verá a morte. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira e a segunda morte, que a Bíblia fala claramente sobre esse assunto. A primeira morte, irmãos, é simples. Primeira morte é aquela pessoa que morre sem Jesus. Esse aí enfrenta a primeira morte. Essa é a primeira morte. Morreu. O crente não enfrenta a primeira morte. Agora vem... O que é a segunda morte? Vamos lá, Apocalipse capítulo 2 e o versículo 11. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha só que coisa linda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. O crente já não enfrenta a primeira morte. E também não quer saber de segunda morte. Nós é só vida e vida em abundância no Senhor. Aleluia! Aleluia! Pai. O que é segunda morte? Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, essa palavra tímido, alguma diz covarde, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Primeira morte, pessoa morre, vai para o inferno, nós já vamos falar sobre isso. Segunda morte, lago de fogo e enxofre. Estamos gravando isso? Diga comigo assim, inferno, lago de fogo e enxofre. São dois lugares diferentes. Inferno é uma coisa, lago de fogo e enxofre é outra. Segunda morte, lago de fogo. Isso é o que quando a Bíblia fala de segunda morte, está falando disso. Então vamos lá. Primeira morte não significa que você vai ter chance a partir dali. A pessoa que enfrentou a primeira morte não tem. A única coisa é que ele vai ter que esperar para ressuscitar e enfrentar depois a segunda morte. Quem morreu sem Cristo não tem segunda chance. A única coisa, ele enfrentou a primeira morte, depois ele ressuscita e enfrenta a segunda morte. Você já vai entender aqui. Então, olha só. Primeira morte é definitiva. Quando após o julgamento do trono branco, quem partiu sem Jesus será lançado, então, no lago que arde com fogo e enxofre. Estamos juntos? Estamos entendendo isso aqui, irmãos? O crente não morre, não enfrenta a morte. O descrente morre a primeira morte, já vai direto para o inferno. E você já vai saber onde é que é. Depois ele ressuscita, enfrenta o juízo do trono branco e depois é lançado no lago de fogo. Você já vai aprender mais isso aqui. Vamos lá. Então, é importante, irmãos, nós frisar isso aqui. Presta atenção, porque às vezes quando a gente está ensinando assim a palavra, alguém não entende bem, pensa, não, se eu morrer sem Cristo, depois daí eu vou ter ainda a segunda morte. Não existe isso. Se você morreu sem Jesus, enfrenta a primeira morte e não tem mais choro. Já era, meu irmão. Só vai ressuscitar para enfrentar a segunda morte, que daí é o fim de tudo, meu. Não tem chance. Então,
Olha para o irmão que está do seu lado assim, não pode morrer sem Jesus. Tem que dormir no Senhor. Estamos ligadinhos, irmão? Irmão, de jeito nenhum morra sem Jesus. Irmão, pode acontecer tudo na tua vida. Tua mulher pode te deixar, teus filhos podem te abandonar, você pode perder emprego, você pode ser quebrado, você pode pegar Covid, pode tudo que você quiser, irmão. Só não pode partir sem o Senhor Jesus. Amém? Estamos juntos? Vamos lá. Para onde vai o salvo e o perdido após o sono ou após a primeira morte? Para onde vai? O corpo nós sabemos que volta para o pó, mas aonde que vai a alma dessa pessoa? Para onde que vai? Porque a alma, irmãos, é tudo que você vive, teus sentimentos, quem você é, a pessoa. E isso tem um espectro, tem o formato do teu corpo, presta atenção. A tua alma tem o formato, o teu formato, tem a tua semelhança. Para onde que vai a tua alma quando você dorme no Senhor ou o perdido quando morre? Então vamos lá. Veja só, primeiro nós precisamos entender que há duas dispensações, há dois tempos. Há um tempo que acontecia de um jeito antes do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e há um jeito que acontece agora, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário. Estamos juntos? Então nós vamos falar primeiro, antes de Jesus dar a sua vida na cruz do Calvário, como que aconteciam as coisas. Vai lá comigo, Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque sou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto entre nós um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Amém. Segura um pouquinho. Nesse texto, você percebe que antes de Jesus, quando alguém que esperava a salvação de Deus, sempre quando a Bíblia fala assim, o Senhor, no Antigo Testamento, a palavra usada no original é Yeshua, é Jesus. Você está entendendo? Então quando você vai ler lá, eles esperavam o Senhor, eles esperavam quem? Eles esperavam Jesus, eles esperavam o Messias. Eles esperavam a volta do Messias, que o Messias viria para salvá-los. Então, essas pessoas que morreram antes de Jesus, mas esperavam a salvação, quando elas dormiam, os anjos vinham e levavam elas para baixo, levavam para baixo, lá no seio de Abraão. Por que fala seio de Abraão? Porque Abraão também estava lá, e Abraão é o pai da fé. Então, quando essas pessoas chegavam, elas encontravam um certo conforto ao ver o pai Abraão, e o pai Abraão com certeza lhes dizia: nós precisamos aguardar que o Messias virá. Deus é fiel, vai vir. Eles continuavam lá. Estamos entendendo essa palavra, irmãos? Para onde que ia o crente quando morria, o crente antes de Jesus morrer na cruz do Calvário? Para o seio de Abraão, tá certo? Olha só, agora, quando as pessoas morriam, né, não as que dormiam, as que morriam, eram levadas por espíritos malignos para o inferno. Estamos juntos? Estamos entendendo? Diga comigo, 2 lugares. Seio de Abraão, inferno. Olha só. Aonde que fica o inferno, irmãos? Eu quero que você entenda. Aonde que fica o inferno? Isaías capítulo 14, versículo 15. Isaías 14 e 15. Quem encontrou, dá um amém bem forte.
E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Diga assim, profundo do abismo. Diga de novo, profundo do abismo. Presta atenção, Isaías, diga Isaías, profundo do abismo. O profeta Isaías está trazendo uma profecia, está dizendo, você será levado ao profundo do abismo. Profundo do abismo, a tua mente já vai te explicar onde é que está o inferno. Provérbios capítulo 15, 24. Provérbios 15, 24. Agora aqui já é outro escritor, veja, outra pessoa, outra época, tempos totalmente diferentes. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Estamos juntos? Isaías diz, profundo do abismo. O escritor de Provérbios diz, o inferno é abaixo. Estamos juntos? Continua, Salmo 55, 15. Olha o que o salmista escreve, Salmo 55, 15. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno. Estamos juntos? Porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Então veja só, profundo do abismo, para baixo, desçam ao inferno. Agora vai Ezequiel, outra pessoa, outra época. Estamos falando assim, irmão, de centenas de anos entre um e outro. Ezequiel 31 e 17. Também estes com ele descerão ao inferno. Até aqui. Alguém começa a imaginar onde é que está o inferno ou não? Alguém começa a imaginar? O inferno não é para o lado. O inferno não é para a direita, não é para a esquerda. O inferno não é para cima. O inferno é para baixo. Estamos juntos? É claro, a palavra de Deus é clara. Então, às vezes, você vai encontrar alguém, irmãos, que começa com umas histórias. Inferno é um ambiente espiritual. É um lugar onde a mente fica ali. Inferno é a ausência de Deus. Começa a inventar umas coisas, irmãos, que não está na Bíblia. A palavra é bem clara. O inferno, para baixo. Se alguém contrariar isso aqui, irmãos, esse cara é doido. O cara é louco. Irmãos, inferno para baixo. Vamos lá. Vai comigo, volta lá. Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o rico, que o Senhor Jesus conta a história, diz que ele também foi levado para o inferno, e agora ele está lá embaixo, e ele ergue os olhos e enxerga Abraão. Estamos juntos? Inferno está mais para baixo do que o seio de Abraão. Vamos lá. Fica claro nesse texto, irmão, que nós acabamos de ler, que o inferno é para baixo. Não tem o que reclamar aqui. Agora, percebe-se, irmãos, claramente que o lugar chamado inferno e o lugar chamado seio de Abraão eram próximos e estavam separados por um grande abismo, mas era próximo. Estamos juntos? Estamos entendendo isso? O inferno é um lugar muito próximo do seio de Abraão. Porque se o Lázaro está aqui, ergue os olhos e reconhece, o rico está aqui no inferno, ergue os olhos e reconhece o Lázaro que está lá, então significa que o negócio era bem próximo. Estamos juntos? Olha só, no inferno havia tormento, calor, chama e nada de água. Diga comigo, tormento, calor, chama, nada de água. Esse é o inferno. Quem é que quer ir para o inferno, irmão? Tormento, calor, foguinho pegando no camarada, nada de água. Ah, não, né? Ninguém quer ir para lá. Já no seio de Abraão havia água e tranquilidade. Presta atenção. Pede para o Lázaro e o pai Abraão para molhar o dedinho na água ali e trazer aqui na minha língua um pouquinho. Está percebendo? Aonde, mesmo antes de Jesus dar a sua vida na cruz do Calvário, aqueles que morriam em Cristo, o Senhor estava cuidando deles. Tinha água. Estamos juntos? Não tinha tormento
eles estavam tranquilos. Outra coisa que chama a nossa atenção, no seio de Abraão, havia esse conforto, porque o próprio Abraão estava ali. Estamos juntos? Então vamos lá. Agora, olha só uma coisa. Tanto o rico como Lázaro e Abraão estavam conscientes. Diga assim, conscientes. Então, quando fala dormiu no Senhor, as pessoas, tem gente que diz assim, dormiu, fica num estado que não lembra, que não vê, que não sei o quê. Não, nada disso. Você vai lembrar onde você está, você vai estar acordado. Você dormiu é no sentido de descansa, não vai ter mais as lutas diárias. Mas veja, ele lembra e ele conversa. Estamos juntos? Lembra que aqui na terra estão os parentes dele, porque ele diz assim, então se o Lázaro não pode trazer água para mim, diga para o Lázaro voltar, ou para algum anjo ir lá e falar para os meus amigos, para os meus parentes, que aqui é um lugar terrível. Ele falou, não adianta falar. Eles têm os profetas lá, tem todo mundo que está falando, mas eles não querem ouvir, assim como você não ouviu. Estamos juntos? Então, quando o crente dorme no Senhor, ele permanece consciente. Outra coisa que é importante, quando você chegar no céu, você vai saber quem você era, você vai lembrar de todas as lutas que você passou, você vai lembrar de tudo. Aqui está deixando claro, irmão, ciência, nós vamos estar conscientes de tudo. Estamos juntos? Tanto o crente como o perdido. Eu quero mostrar para você uma coisa aqui, irmãos. Aleluia. Só para você ter uma ideia aqui. Isso daí mesmo. Tem como apagar essa luz aí? Pode apagar tudo aí. Como é que é? Deixa eu pegar aqui. Tem um laserzinho. Quem já viu uma foto semelhante a essa aqui lá na escola? Quem já viu essas fotos aí? Levanta bem a mãozinha. Quem estudou um pouquinho ali já pegou essas imagens. Então, para que você entenda, irmão, olha só. A terra, ela é dividida em 3 camadas, a crosta, o manto e o núcleo. E aqui nós temos, então, que é o núcleo interno. Aqui o núcleo externo, o núcleo interno. Qual que é o detalhe, irmão? Olha só. Essa crosta, ela varia, irmãos, de 5 quilômetros de espessura a 70 quilômetros de espessura, tá certo? Se você começar a cavar aí, você vai conseguir cavar um pouquinho, mas não vai muito longe. O mais longe que o ser humano chegou até hoje, me parece que são 2 quilômetros de profundidade, 2.000 metros, 2.000 metros cavando. Irmão, olha só, a crosta está aqui, você passa essa crosta terrestre, você chega no manto. O que é o manto? O manto, irmãos, é lava, rocha que já começou a se deteriorar pelo calor excessivo que tem. Isso ali é como uma pasta. E é isso daqui que vem para fora quando sai nos vulcões. Tá certo? Estamos entendendo isso? Quando a Bíblia diz assim, vai descer, o inferno é para baixo, o inferno é para baixo. Aonde que você imagina que é o inferno, irmão? Então vamos lá, no texto que nós acabamos de ler, o rico estava no inferno, ou seja, ele estava no manto, numa região aqui do manto. Ele levanta os seus olhos e um pouco para cima, passando aquele abismo, aquela separação entre o manto e a terra, ele vai se deparar com o seio de Abraão. Estamos juntos? Só para você entender. Aí a Bíblia diz assim, a segunda morte, a pessoa ressuscita, e aí vai ser lançado no lago de fogo que arde continuamente, com enxofre. Sabe esse lago de fogo aí que arde, irmão? Amados, antes dos cientistas descobrir o que tinha no centro da terra, a Bíblia já falava, como todos esses profetas que nós acabamos de ler. Todos eles falavam como que era o inferno e aonde estava o inferno. Somente em 1906 que os cientistas começaram a descobrir isso aqui que eu estou falando para você. Antes de 1906 não existia um aparelho chamado aparelho sismológico, que é um aparelho usado para medir aí quando vai dar um terremoto.
E é com esse aparelho que eles chegaram na conclusão disso aqui tudo. Antes disso, o Isaac Newton dizia que se você começasse a cavar aqui para baixo e vai cavando, quanto mais você cavasse, mais gelado ia ficar e mais duro. Agora o que eles dizem? Que passado a crosta, você vai se deparar com o manto. E passado o manto, você vai se deparar com o lago de fogo. E a Bíblia diz assim, ó, que a segunda morte, o que vai ser a segunda morte? O inferno será lançado dentro do lago de fogo. Ou seja, esse lugar chamado inferno, que está no manto, entre o manto e a crosta, esse ambiente cheio dessas almas que rejeitam a Cristo, serão lançados no lago de fogo. Estamos juntos? Obrigado, liga a luz. Estamos entendendo essa palavra, irmãos? Alguém tem dúvida aí onde é que é o inferno, irmão? Irmãos, se algum professor, seja quem for, começar com um assunto para você, dizendo que inferno é imaginário, que Deus ama as pessoas, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Se Deus é amor, por que Deus ia jogar as pessoas no inferno? É porque não leu a Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, que aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Deus não preparou o inferno para o homem, mas o homem, muitos, não é nós, né, irmãos? Eles não querem andar com Deus, eles querem andar com o capeta. E aí, Deus é tão bom que diz, você quer andar mesmo com o capeta? Quer mesmo? Tem certeza? Ele só mente para você, está te enganando. Você quer mesmo? Quer mesmo? Quero! Então vai. É isso que vai acontecer. Está entendendo, irmão? Pergunta para quem está do seu lado aí, tá andando com o capeta? Sabe, irmão, tu já viu aquela pessoa que ela fala mal do irmão, fala mal do irmão do louvor, fala mal da irmãzinha que cuida da porta, fala irmão do pastor, fala mal da igreja? Ué, está fazendo o curso com o capeta. Está do lado errado. Está do lado errado. Não é para o seio de Abraão que você vai. Quem anda desse jeito, falando... Irmãos, se é para falar mal de alguém, vou falar mal do mundano. Esses encapetados. Mas dos meus irmãos em Cristo, ei, povo bonito, povo de Deus. Ninguém fala mal do meu povo. Aleluia. E às vezes tem aquelas pessoas que dizem assim, o crente é pior do que o mundano. Ah, para com isso. Para. Não, o crente não é pior que o mundano. O crente é muito melhor, irmão, muito. Foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Vamos lá. Então, até a cruz do Calvário, as pessoas morriam e eram levados. Quem não morria sem Jesus era levado para o inferno. Quem morria esperando a salvação era levado para o seio de Abraão. Até aqui entendemos, irmãos? Agora vamos lá. O que acontece? O que mudou depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2 e 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e... vamos lá. Todo joelho tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Os que estão no céu, ou seja, os moradores do céu, os moradores da terra e quem? Os moradores que estão... Os moradores que estão aonde? Aí tem gente inventando historinha que não existe inferno. A palavra diz que tem morador lá. Eu é que não quero ser morador de lá. Estamos juntos? Estamos entendendo? Morador do céu, cidadão terreno e cidadão infernal. Credo. Vamos lá. Então, 3 mundos, céu, terra e o submundo aqui. Vamos lá, Mateus 12, versículo 40. Mateus 12 e 40. Diz assim a palavra.
Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites, aonde? No coração da terra, no seio da terra, depende da tradução. O que o Senhor fez esses 3 dias e essas 3 noites no centro da terra? Porque é o que está falando. O próprio Senhor Jesus, ele disse para os discípulos, porque tinham uns fariseus ali reclamando, me dá um sinal. O Senhor tinha acabado de curar pessoas. O Senhor tinha feito sinais maravilhosos. E os fariseus começam, dá um sinal que tu é o Filho de Deus. Pô, acabou de curar. Acabou de operar milagre, dá um sinal. O Senhor sabe o quê? Eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Uma geração incrédula, perversa. O único sinal que vocês têm, que vocês vão receber, é o sinal de Jonas. E aí eles ficam assim, não estou entendendo nada. O que é? Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias no centro da terra. E eles ficaram sem saber. Mas, meu irmão, depois eles foram encontrar com o Senhor lá no centro da terra. Lá o Senhor foi lá encontrar eles. Olha só, o que o Senhor vai fazer no centro da terra? 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro 3, 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Estamos juntos? Você está em 1 Pedro 3, vai 1 Pedro 4, versículo 6. 1 Pedro 4 e 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então o que o Senhor Jesus foi fazer no centro da terra durante 3 dias? Isso, fala alto aí, o que ele foi fazer? Pregar. Foi pregar aos espíritos em prisões. Guarda aqui comigo. O inferno, um lugar que tem portões e tem chave. O seio de Abraão também tinha chave. Eles também eram presos lá. Agora presta atenção. Imagina você, o Senhor lá na cruz do Calvário. Presta atenção. Sofreu, padeceu, foi cuspido, foi cortado, foi alanhado, foi detonado, lança no Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. E aí ele puxa toda a sua força, o que restava, e ele dá o brado: está consumado! Aleluia! Quando ele dá esse brado, a cabeça dele caiu, corpinho frouxou, o espírito saiu. Os anjos já estavam ali. Vamos, Senhor. E começa a descer para as profundezas da terra. Eu penso num capeta arrepiado, irmão. Se o bicho é chifrudo e cheio de pelo, estava desse tamanho. Que eu não sei como é que ele é, mas né? Assim, ó. E o Senhor Jesus chegando. O Criador do universo, todo-poderoso, entrando. Eu creio que o Abraão começou a chorar. Todos aqueles crentes começaram a chorar. E o Abraão falou: eu falei que ele vinha. Eu falei que ele vinha. Eu falei que o Yeshua vinha. Rabalabachúria. Agora imagine aqueles que estavam lá no inferno, vendo tudo isso. O rico vendo tudo isso. Queimando, eles estão queimando, morrendo de sede. Vem os anjos, toda hora está chegando anjo, trazendo gente, toda hora trazendo, capeta trazendo pessoa também. Um para um lado, outro para o outro, mas agora é o Senhor Jesus chegando e ele diz assim: ei, daqui a chave do inferno aqui. Dá a chave aqui da morte. O que é a chave da morte? Por que fala da chave da morte? Porque o diabo chama o seio de Abraão de morte. Mas Deus não, Deus chama de seio de Abraão. Mas o Senhor entende a linguagem do diabo e diz assim: me dá aqui a chave do inferno, me dá aqui a chave da morte. Você está entendendo? Olha só que coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos um pouquinho mais. Então Jesus desce para pregar o evangelho, né? A boa notícia aos espíritos. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 8. Efésios 4, versículo 8, diz assim:
Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu aos homens dons. Ora isto, ele subiu, que é, se que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Estamos juntos? Ele subiu e levou cativo o cativeiro, ou seja, levou todo o seio de Abraão com ele. Todos aqueles crentes sobem com ele. E aqui está dizendo, não, peraí, ele subiu, mas primeiro ele desceu. É o que está falando aqui, está explicando de novo, porque ele estava contando isso aqui. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Diga, todos os céus. Para cumprir todas as coisas. Irmão, subiu acima de todos os céus. Você já vai entender que a palavra declara que existem 3 céus. Você já vai entender. E o Senhor subiu acima de todos. Primeiro desceu à profundeza da terra, pregou aos espíritos, tirou a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás, pegou aqueles irmãos todos e subiu. Quer ver? Vamos lá um pouquinho para frente, só para você ver que coisa linda aqui. Ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1 e 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Não, Jesus é demais, né? Ele vai se encontrar com o apóstolo João, que está lá na ilha de Pátimos. O João está sofrendo, está padecendo, e o Senhor resolve aparecer para ele assim, ô João, sabe quem sou eu aqui? Eu sou aquele que morreu, mas está vivo, meu irmão. E eu tenho aqui a chave do inferno e da morte. Olha que coisa, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim, o Senhor tem a chave do inferno e da morte. E agora, irmãos, a palavra diz que ele levou ao alto, ou seja, ao paraíso. O seio de Abraão passa a se chamar paraíso. Mas aonde que fica o paraíso? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Vai comigo lá. 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao 3º céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Ele estava com esse negócio na cabeça, ele não sabia se ele foi com o corpo, se ele foi sem corpo, mas Deus é que sabe, mas eu fui ao 3º céu. Olha só, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aleluia. Irmãos, 3 céus. Esse céu que você enxerga aqui, essa atmosfera. Aí tem as regiões celestiais, a Bíblia fala, onde estão os demônios poderosos ali, onde se travam as batalhas espirituais. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais para batalhar, para entrar em luta. As regiões celestiais. E aí vem o 3º céu, que é o céu onde Deus mora. Estamos juntos? Abaixo do trono de Deus está o paraíso. Aleluia. Estamos entendendo essa palavra, irmãos? Agora olha só. Para onde vai quem morre sem aceitar Jesus como Salvador? Hoje, depois da cruz do Calvário. Continua indo para o mesmo lugar. A pessoa que morre sem Jesus continua indo para o inferno. Aquele lugar está socado de gente. Está socado de gente. Se já estava calor antes, imagina agora. É lá. Continua indo. Tem gente aí encarando o capeta por minutos aqui no mundo. Morrendo sem Jesus, não querem saber de Jesus, não querem saber de igreja, não querem saber de Deus, querem saber de beber, querem saber de adultério, querem saber de fornicação, de prostituição, querem saber de pornografia, querem saber de droga, querem saber de tudo que não presta. Essa é a humanidade, não quer saber de Deus. E daqui um pouquinho já encara um demônio e já vai direto para aquele lugar, lá para o inferno, continua indo para lá. Agora, o crente não. Para onde que vai o crente? Vai lá. Lucas capítulo 23 e 43. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no
paraíso. Apocalipse 2 e 7. Apocalipse 2 e 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para quem que o Espírito fala, irmãos? Para quem que o Espírito Santo fala? Tem gente que diz assim, eu sou a igreja de Cristo, sozinho, na minha casa, não preciso congregar. Então dá uma olhada na Bíblia e você vai ver se Deus te chama de igreja. O Senhor não te chama de igreja. O Senhor diz que você sozinho, o teu corpo pode ser templo do Espírito Santo. Mas para você ser igreja, tem que estar congregado. Quem não congrega não é igreja. Não é. Então o Espírito diz às igrejas, o que ele diz? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Se alguém dormir hoje, irmão, vai ser uma alegria. A pessoa dorme, os anjos tomam ele, eu não sei se vai levar uns segundos, se vai levar minutos, horas, eu não sei quanto tempo para cruzar o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, entra no paraíso, a árvore da vida está lá no meio, assim. Coisa linda, coisa linda. Papai, Mateus capítulo 27, versículo 51. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu vou repetir essa leitura para você entender isso aqui. Olha só. Eis que o véu do templo se rasgou. Quando que o véu do templo se rasgou? Fala forte aí. O véu do templo se rasgou quando Jesus bradou: está consumado! E lá no templo o véu se rasgou. Certo? Olha só. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Ou seja, isso aqui acontece depois da ressurreição. O Senhor já pregou lá no inferno, olhou para aquele povo todo e disse assim, vamos subir. Aí olhou para alguns e falou assim, só que antes de subir, não vai subir todo mundo aqui não. Uns de vocês já vai ressuscitar aqui. Vai ressuscitar comigo. E os sepulcros se abriram e mortos ressuscitaram. A Bíblia diz, aqueles que dormiam no Senhor. Agora imagina você, o camarada dormiu no Senhor faz 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não sei, a Bíblia não diz. Sexta-feira, Jesus dá a sua vida na cruz do Calvário. Segunda-feira, você está na tua casa lá, daqui a pouco chega um parente lá. Vai saber com que roupa que ele estava, irmão? Que a roupa estava toda detonada, está procurando uma roupa. Não sei se você está entendendo a situação. Chega lá, se assusta não. Não se assusta. Não. Jesus ressuscitou e falou que eu tenho que ficar um pouco aqui com vocês também, antes de subir. Para ajudar a pregar que ele ressuscitou, que ele desceu lá e que ele pregou para nós que estávamos lá e nós ressuscitamos. Olha o testemunho que aconteceu em Jerusalém. Aleluia! E não foi poucos, a palavra diz muitos, muitos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se dá para ir um pouquinho mais para frente aqui, irmãos. Amém. Eu vou ficar por aqui, senão vamos alugar demais. Se Deus permitir, na outra quarta, irmãos, porque domingo eu não vou trazer um assunto desse que muita gente não gosta de estudo, gosta de palavra diferente. Então, nós vamos deixar o restante aqui para quarta-feira que vem, se Deus permitir. Nós vamos falar, então, os salvos e os perdidos ressuscitarão no mesmo dia? Os salvos e os perdidos ressuscitarão no mesmo dia? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também, quando receberemos o corpo glorificado. E os perdidos, eles receberão um novo corpo também? Nós vamos falar sobre esses temas aqui.
E eu creio que é por aí. Aí, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo e sobre o juízo do trono branco, que são dois momentos totalmente diferentes e maravilhosos para nós, os crentes. Amém? Quem gostou dessa palavra, dá um amém? Glória ao Senhor Jesus. Se você pensa diferente, irmão, não tem problema nenhum. Quero que você entenda. Às vezes você entendeu, já leu a palavra, estudou e pensou diferente. Irmãos, o importante é você ter o Espírito Santo no teu coração para te garantir a entrada no paraíso de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. O apóstolo vai estar orando por você, clamando. Fique de pé, igreja. Aleluia. Eu gostaria de saber nessa noite se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, não fez uma confissão pública de fé. Às vezes está vindo na igreja, já está frequentando, mas nunca na sua vida disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Por quê? Porque isso faz parte da salvação. Faz parte da salvação. Para ser salvo é preciso confessar com a sua boca diante de todos: eu creio que Jesus é meu Salvador. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Levanta a sua mão se tem alguém que ainda não o fez e gostaria de fazer nessa noite. Se tem alguém, vem aqui na frente, minha amada irmã. Se tem mais alguém, pode vir também. O apóstolo já vai estar orando, aleluia, e pedindo que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Aleluia. Abarabachu.